aprovação de ata. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloco em discussão e votação a ata da sessão extraordinária do Pleno do dia 25/6/2024. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como voto, quem for favorável à ata, permaneça como estão. Dou por aprovado a ata da sessão do Pleno do dia 25/6. Julgamento e apreciação de processos. Processo de relatoria do conselheiro Manuel Dantas Dias. Processo número 003148/2021. Descrição. Recurso ordinário em desfavor do acórdão número 032/2021, TCE Pleno, da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINF. Recorrente, Norte Eletro, Comércio e Serviço Limitada, LNB Silveira EPP. Gregório de Almeida Júnior, Roberto Castro Aguiar, Frederico Leitão de Oliveira e Carlos Wagner Briga Rocha. Representantes legais: Távora S. Figueiredo, advogado e associado, e R.H. Rocha Holanda, advogados associados. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Presidente, só porque esse processo ele tem uma peculiaridade. Quando ele foi para o Ministério Público de Contas, quando o MP passou a emitir o parecer, ele era de dezembro de 2022, 13 de dezembro de 2022. E em 2023, o Pleno tomou a decisão, até nas conclusões do órgão ministerial, até se sugere-se que seja aguardado a consolidação da jurisprudência do tribunal acerca da prescrição. Aí, para manter a coerência e considerando a mudança de entendimento e até mesmo a consolidação quanto à prescrição, o MP muda a conclusão no parecer, que foi até eu mesmo que mandei em 2022, e reconhece que o processo está prescrito em detrimento dessas situações aí apresentadas e da consolidação da jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado, presidente. Passo a palavra para o relator para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Parte dispositiva. 1. Conhecer o presente recurso, uma vez preenchidos os requisitos legais, conforme disposto no inciso 2 e parágrafo 12 do artigo 32 e artigo 36 da Lei Orgânica do Tribunal, combinado com o inciso 2 do artigo 302 e 308 do Regimento Interno desta Corte. Item 2, dá provimento ao presente recurso ordinário, objeto do presente do processo 3148, reconhecendo de ofício o implemento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória na forma da resolução número 10, TCE Pleno, e, por consequência, reformar em sua integralidade o combatido acordo número 32, para extinguir o feito principal, processo número 380, com resolução de mérito nos moldes previstos no inciso 2 do artigo 487 do CPC. 3. Conhecer dos recursos ordinários objeto dos processos relacionados, de números 3163/2021, 3172/2021, 3194/2021, 3195/2021, uma vez preenchidos os requisitos legais, conforme disposto no inciso 2 e parágrafo 12 do artigo 32 e artigo 36 da Lei Orgânica do TCE, combinado com o artigo 32 e 308 do Regimento Interno. Só esclarecendo que esses processos aqui citados, o recurso combate o mesmo acórdão. 4. Dá provimento aos recursos ordinários, objeto dos processos 3136/2021, 3172/2021, 3194/2021 e 3195/2021, reconhecendo de ofício o implemento da prescrição
na forma da resolução número 10, TCE pleno, e, por consequência, reformar em sua integralidade o acordo número 32, 2021, TCE pleno, para extinguir o feito principal, processo 1380, com resolução de mérito nos moldes previstos no inciso 2 do artigo 487 do CPC. Item 5, cientificar os recorrentes. 6, expedir quitação aos jurisdicionados. 7, juntar cópias do relatório, voto e acordo a ser proferido nestes autos aos processos relacionados de números anteriormente citados. 8, arquivar o feito após o cumprimento das formalidades legais. É a parte dispositiva, presidente. Coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Como vota a conselheira Simone? Com o relator, presidente. Conselheiro Brito. Com o eminente relator, senhor presidente. Conselheira Silene. Com o relator, presidente. Declaro vencedor o voto do relator, unanimidade dos senhores presentes. Declaro aprovado o projeto, o qual constituirá o acordo número 024/2024, TCE pleno. Processo número 00188/2022, descrição de recurso ordinário em desfavor do acordo número 178/2021, TCE, Primeira Câmara, da Câmara Municipal do Cantar. Recorrente, Luzineide Fernandes de Oliveira. Indaga ao procurador de contas se gostaria de fazer uso da palavra. Não, presidente. Passa a palavra para o relator fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Item 1. Conhecer o presente recurso ordinário, uma vez preenchidos os requisitos legais, conforme disposto no inciso 2 e parágrafo 12 do artigo 32 e artigo 36 da nossa lei orgânica, combinado com o inciso 2 do artigo 302 e 308 do Regimento Interno. Item 2, dá provimento ao presente recurso ordinário, objeto do processo 198/2022, reconhecendo de ofício o implemento da prescrição, na forma da resolução número 10, TCE Roraima, e, por consequência, reformar em sua integralidade o combatido acordo número 178, Primeira Câmara, para extinguir o feito principal, processo 5396/2017, com resolução de mérito nos moldes previstos no inciso 2 do artigo 487 do Código de Processo Civil. 3, cientificar a recorrente. 4, expedir a quitação. E, finalmente, arquivar os autos após as formalidades legais. Não precisa não, eu te chamei não. Em discussão. Em votação. Como vota a conselheira Simone? Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Brito. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Silene. Com o relator, presidente. Declaro aprovado o voto, à unanimidade, o voto do relator. E declaro aprovado o projeto, o qual constituirá o acordo número 25/2024, TCE pleno. Processo número 00198/2022, descrição, recurso ordinário em desfavor do acordo 178/2021, TCE, Primeira Câmara, da Câmara Municipal de Cantar. Recorrente, Alex Lima da Silva. Indaga ao procurador se gostaria de fazer uso da palavra. Não, presidente. Passa a palavra para o relator para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Parte dispositiva, número 1. Conhecer o presente recurso, uma vez preenchidos os requisitos legais, conforme disposto no inciso 2, parágrafo 12 do artigo 32 e 36 da Lei Orgânica deste Tribunal, combinado com o inciso 2 dos artigos 302 e 308 do nosso Regimento Interno. 2, dá provimento ao presente recurso ordinário, objeto do processo 198, reconhecendo de ofício o implemento da prescrição, na forma da resolução número 10, TCE pleno, e, por consequência, reformar em sua integralidade o combatido acordo número 178, TCE Primeira Câmara, para extinguir o feito principal, processo número 5396/2017, com resolução de mérito nos moldes previstos no inciso 2 do artigo 487 do Código de Processo Civil. 3, cientificar o recorrente.
4, expedir quitação. E, finalmente, arquivar o feito após o cumprimento das formalidades legais, senhor presidente. É a Em parte discussão. dispositiva. Não haver quem queira discutir, em votação. Como vota a conselheira Simone? Com o relator, presidente. Como vota o conselheiro Brito? Com o relator, senhor presidente. Como vota a conselheira Silene? Com o relator, presidente. Declara aprovado a unanimidade o voto do relator e declara aprovado o projeto, o qual constituirá o acordo número 026/2024, TCE Pleno. Processo número 000-604/2024. Descrição: projeto de resolução, o qual aprova o plano anual de fiscalização do TCE para o exercício 2024. Proponente, conselheiro presidente. Passa a palavra para o relator fazer a leitura da parte dispositiva do seu parecer. Senhor presidente, o parecer no sentido de aprovar a proposição de Vossa Excelência sem alterações. Coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a conselheira Simone? Pela aprovação, presidente. Conselheiro Brito. Pela aprovação, senhor presidente. Conselheira Silene. Pela aprovação, presidente. Declaro aprovado o parecer do relator à unanimidade, entendeu? O qual constituirá o acordo número 007/2024, TCE Pleno. A resolução. É a resolução número 07/2024. Fazendo a correção aí. Processo número 001/044/2024. Descrição: altera a resolução número 10/2023, TCE Pleno, na qual regulamenta a descrição para o exercício da pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Proponente, conselheiro Manuel Dantas Dias. Passa a palavra ao proponente para fazer a leitura da parte dispositiva do seu parecer. Senhor presidente, o parecer no sentido de alterar a nossa resolução número 10, exatamente nos moldes em que foi feito pelo Tribunal de Contas da União, que foi, àquela altura, o nosso balizamento para a formatação da resolução número 10. E a proposição muda apenas o artigo 1º, o artigo 3º, desculpa, o artigo 3º, Rapaz, é possível, rapaz, é possível. que retira a parte final do projeto original, Mas tinha que ter me avisado. e inclui Tinha que o parágrafo 3º pedir que desse exigência. ao artigo 3º. E a última alteração é o artigo 17, que trata do reconhecimento da prescrição em sede de recurso rescisório até o tempo de sua postulação, ou seja, até 2 anos. Então, foram essas as alterações que foi proposta, no primeiro momento, por este relator. Nós tivemos um único pedido de emenda do eminente colega conselheiro Brito. Eu coloquei no SEI toda a explicação, que suponho que os colegas todos devem ter lido. Se tiverem alguma objeção, apenas para dizer que as emendas foram rejeitadas por este relator, com todas as vênias ao eminente proponente, pelas explicações aqui constantes. A primeira delas, só para resumir em rápidas palavras, com relação ao marco interruptivo sugerido pelo eminente colega, lá na fase interna do processo de tomada de contas, de convênios, não vi motivos para acolher, porque seria um marco a mais, seria uma fragmentação de marco interruptivo. É o que nós estamos propondo aqui, o próprio
o próprio Supremo Tribunal Federal se manifestou recentemente contra essa fragmentação de marcos interruptivos. Então, no caso específico dos convênios, nós já temos aqui, já pacificado no nosso tribunal, que o marco inicial de contagem de prazo para a prescrição é a prestação de contas ou a data em que ela deveria ter sido prestada. Então, já existe esse marco. Aí, a notificação ficou, digamos assim, um ato, não é nem um instituto, é um ato muito próximo da própria apresentação das contas ou da tomada de contas. Então, seria criar marcos interruptivos muito próximos. Então, por isso que eu entendi que não seria conveniente a gente acrescentar mais um marco interruptivo. A outra emenda do conselheiro era para voltar a considerar marco interruptivo a citação ou audiência, que nós já tínhamos anteriormente, na aprovação do projeto, definido que o marco interruptivo seria o despacho Que ordenar, né? que ordena a citação. E isso tem toda uma explicação. Na época foi uma emenda da conselheira Silene, Precisamos do CPC, né? que faz todo sentido, porque alinha com o CPC e, no caso de litisconsórcio, com muitos jurisdicionados, essa medida de ser o despacho que ordena a citação evita uma série de tumulto na contagem desse prazo, né? Porque quando ordena a citação, ordena para todos. Então, começa a contar dali. Então, esse foi o caso. E, por último, mais uma vez, com todas as vênias, o eminente colega pede para alterar a ordem dos parágrafos da resolução já aprovada. Então, nós temos uma lei federal que regula digamos assim, essa formatação de norma. Quando se for criar uma norma, tem que toda uma linha ser seguida. E é vedada essa alteração de parágrafos, para não tumultuar o intérprete e aquele a quem a norma é destinada. Então, achei mais prudente manter a mesma linha que a gente já tinha feito, porque já estava lá, não muda o texto, é só mudar a ordem. Então, não achei desnecessária essa mudança, com todo respeito. São essas modificações. Continue a discussão. Para discutir, senhor presidente, das alterações que foram propostas através de emendas, e que o nobre conselheiro acabou de citá-las, eu me conversei de algumas, mas de outras eu volto a insistir. A exemplo do inciso 5º, que aqui está na emenda, inciso 6º, a inserção do inciso 6º, mas é o inciso 5º, no artigo 5º. Pela notificação quando se tratar de prestação de contas de convênios na fase interna da administração pública. Nós entendemos, todos os relatores, de forma unânime, que esses processos são únicos. A administração pública é una e eles têm início no Executivo. E lá não fala em citação no Executivo, é notificação. É tanto que o TCU tem uma resolução, a 344/2022. Ela cita da mesma forma. A notificação, quando se tratar de prestação de contas de convênio na fase interna, eu volto a frisar essa necessidade, porque lá é feita uma notificação, lá não se faz uma citação. E hoje nós não temos problema, porque realmente tanto está prescrito lá como prescrito aqui, chega a 5, 8, 10 anos, mas quando a gente tiver esses processos de forma habitual e regular, chegando nas datas previstas e que serão acompanhadas, eu acredito que essa notificação é um marco temporal necessário estar presente nessa alteração.
E o outro é a inserção de um parágrafo, que é o 6º, a interrupção da prescrição em razão dos atos previstos no inciso 1 e de 1 a 5 tem efeito somente em relação aos responsáveis destinatários das respectivas comunicações, ou seja, essa relação de responsáveis que estejam no rol, elas ficam individualizadas na citação. E também eu insisto que nós possamos manter o parágrafo 6º, a inserção do parágrafo 6º dentro dessa alteração. É o meu entendimento e mantendo a minha proposição em 2 das emendas. Eu compreendo, como Vossa Excelência, que a ordem dos fatores não altera as somas na outra modificação proposta, enfim. Mas essas duas eu volto a insistir e peço avaliação do Pleno. Continue, discussão. Só a guisa de ampliar um pouco a discussão. Sinceramente, o que seria, eminente colega, essa notificação na fase interna? Porque nós estamos falando aqui de contas de convênio. As contas de convênio, ela é uma descentralização de recursos que ocorre dentro da administração, lá fora do tribunal. Muito bem. Esses convênios, eles já trazem consignados em seus dispositivos o prazo e o momento de prestação de contas daquele que recebe o recurso. Muito bem. Para nós aqui, quando a gente tem avaliado essas situações, o marco inicial de contagem do tempo seria a hora em que ele fosse prestar conta. Ou ele prestou, ou se não prestou, deveria ter prestado. Esse é o marco de contagem. Aí, o que seria essa notificação? É isso que eu não consigo entender para se transformar essa notificação em contagem, porque não é uma coisa nossa, é lá do órgão. Da fase interna, né? Fase interna, nós não temos jurisdição sobre essa parte aí. E o que seria essa notificação? Porque tem órgão que faz notificação, tem outros que não, se é que faz, né? Não sei se existe essa notificação. Por essa dúvida, quer dizer, a gente criar uma norma de algo que a gente não administra, que a gente não conhece, a gente já tem como marco, isso aí já é pacífico aqui para nós. Se chegar uma prestação de conta, nós vamos avaliar qual era a data que ele devia ter prestado conta ou qual a data que ele prestou. Pronto, ali era o marco de contagem inicial. Só comparando com a nossa situação interna, e que nós aqui pacificamos, quer dizer, quando nós aprovamos a resolução, nós tiramos. Quando o projeto veio inicialmente, ele trazia como marcos interruptivos de contagem da prescrição o relatório, a portaria. Lembram disso? Nós eliminamos isso aqui porque são momentos muito próximos um do outro. Por exemplo, o relatório é emitido pelo controle externo e vem para o relator. É um espaço de tempo, via de regra, muito curto. Chegou no relator, ele manda citar, dá o despacho de citação. Então, fazer esses marcos próximos é contraproducente, tanto para nós que vamos contar a prescrição, como para o próprio jurisdicionado. É porque a notificação é na fase interna, né? Não é Mas nossa aqui. Não é nossa. É lá no... A por essa razão que eu vejo que a gente normatizar isso é um pouco complicado. Mas, veja bem, essa é a minha modesta opinião. Os colegas fiquem à vontade. Esse ato de notificação seria para interromper a prescrição. E acredito que esse ato da notificação se dá a partir do momento que o gestor o beneficiário do convênio não presta contas e aí ele é acionado com uma notificação. Acho que por isso que o TCU tem no seu rol notificação, porque nós não temos, porque não existe notificação no nosso rol de tribunais de contas. Só a notificação
existente no processo administrativo na fase interna da administração pública, que seria apenas na questão da prestação de contas de convênios da fase que se dá na fase interna da administração pública, só para deixar mais claro a proposição. Continua em discussão, não havendo mais quem queira discutir, vamos passar a votação. Como vota a conselheira Simone? Acompanho o eminente relator, Dantas. Conselheiro Brito, que fez a exposição. Mantenha. Tem conselheira Silene. Com o relator, presidente. Senhor presidente, eu ainda queria levantar uma questão nessa proposição. Está votada, mas nós temos aqui também no artigo 5º, prazo da prescrição é interrompido. Num rol que fica a dúvida, é taxativo ou exemplificativo esse rol? Onde se diz, por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, incidindo uma única vez no processo. No parágrafo 5º, diz o seguinte: podem ser considerados atos inequívocos de apuração do fato a que se refere o inciso 2 os seguintes: a determinação do tribunal para que o gestor instaure processo de tomadas de conta especial. Podem ser considerados. E aí, eu gostaria, inclusive, que o controle externo se manifestasse. Se nós teríamos uma oportunidade de ampliar esse rol, devem ser considerados e não podem ser considerados, para que esse ato, na minha concepção, um ato, quando se encontra de forma clara o dano ao erário, o tribunal determina o gestor, a gente faz a transformação num processo de tomadas de conta especial. E isso é um ato inequívoco ou não? Como essa resolução não foi aberta para que o controle externo se manifestasse, eu indago a vossas excelências, nesse seria o momento de um dos relatores, eu poderia ser, se o relator concordar, o presidente e os demais colegas, para a gente estudar mais profundamente essa resolução. Eu pediria vistas e abria, inclusive, para o controle externo, para apresentar a emenda dentro de um prazo, para trazer aí nas próximas 2 sessões, para que a gente pudesse deixar mais claro também, e em especial, essa questão do parágrafo 5º, do inciso 1. Bem, nós já tínhamos coletado os votos, mas o pleno é soberano. Se os colegas assim decidirem, entendeu? A gente acata. Eu gostaria, senhor presidente, se Vossa Excelência concordar, que o controle externo esclarecesse mais esse ponto, que eles tenham esse mesmo pensamento do relator, e depois a gente poderia ouvir o relator. Com toda licença, antes de ouvir o controle externo, queria colocar o seguinte: a fase embrionária dessa resolução, ela foi erigida no controle externo. Foi ele que nos apresentou. Segundo, quando ela veio na sua primeira feição, havia vários marcos... Interruptivo. Não é marco interruptivo, é esse outro. Atos inequívocos de apuração do fato. Aí nós fizemos uma modulação, porque eram muitos atos inequívocos, e reduzimos a 2. Está na nossa resolução. Está reduzida a apenas 2. Não é verdade? Então, isso já foi depurado, esses atos inequívocos de apuração. E, diga-se de passagem, os 2, eu pessoalmente ainda achei que ficou muito. É porque antes nós só tínhamos um, né? Que era a questão da citação, né? Isso. Era só tinha esse. E assim, eu até tinha colocado uma observação para falar nas comunicações, mas como você está falando agora da resolução 010,
é assim, eu monitoro os meus processos, e eu estou tendo muita dificuldade para monitorar a prescrição intercorrente, porque ela ocorre em todos os setores, ocorre no meu gabinete, no gabinete do relator, ocorre no controle externo, ocorre no Ministério Público, e a minha proposição é que, realmente, a gente não pode abrir muito essa questão, porque fica difícil para a gente controlar. Né? Tem penalidade, né? Inclusive, a gente até discutiu na sessão passada, onde um dos relatores queria penalizar o Ministério Público por questões antes da Resolução 010. Eu, conselheiro Dantas, a gente foi contra essa questão, porque a gente entende que essa questão é a partir da Resolução 010, até porque nem existia prescrição em dano ao erário, existia só da questão punitiva. Então, eu acho, viu, presidente, que a gente tem que pedir para a DITIM, para ver se tem condição de fazer igual como a gente fez da quinquenal. A quinquenal, hoje, quando tu abre a tua tela, já vem a questão vermelha dizendo quantos dias falta para o processo prescrever. Porque são muitos os processos, e eu devo dizer para o senhor que eu tenho dificuldade de contar, porque a prescrição intercorrente ocorre em vários lugares. Então, eu acho que tem que a gente trabalhar essa questão de um sistema dentro do SEI, para até o próprio controle externo e o Ministério Público, que é onde deságua todos os processos. Então, tem que ter esse apoio tecnológico para a gente poder saber onde e quanto tempo falta. Né? Agora mesmo eu estava fazendo um levantamento no meu gabinete, porque eu não tenho processo para julgar, tanto é que não tem nenhum processo meu na pauta do Pleno. E tenho 2 processos só de Câmara. Então, até já falei, ontem eu falei com o procurador para mandar meus processos, porque eu tenho, acho que 52 processos do Ministério Público, esperando o parecer, para que realmente a gente possa evoluir nesse sentido. Então, eu acho assim, que a gente estender mais marcos interruptivos é mais complicado para a gente controlar. Eu entendo que esses que estão na resolução, eles são, digamos assim, pertinentes, eu acho, né? Mas, assim, nada que impeça da gente fazer uma discussão. Eu acho que a discussão sempre é bem-vinda, e para que a gente possa apurar algumas questões. É uma questão nova, o Instituto Novo, a prescrição de dano ao erário, e a gente está se acostumando com essa questão aí, né? Então, assim, o que eu coloquei, a questão de ordem que eu coloquei aqui é porque nós, o Brito, eu já tinha coletado todos os votos de vocês, e, posteriormente, o Brito fez uma questão de ordem e pediu vistas. Entendeu? Na realidade, a matéria já estava praticamente preclusa, porque a gente já tinha votado. Entendeu? Vocês já tinham votado. Mas a gente aqui, entendeu? Eu sempre digo que o Pleno é soberano. mas assim, entendeu? Mas Se pode vocês concordarem. Pode entendeu? destacar esse item só, no caso. eu ou acho não, assim, ou não, eu falei acho. que nunca Eu só coloquei porque é uma coisa nova, como disse a nobre conselheira Silene, e assim, me deixou aberta essa questão de podem ser considerados atos inequívocos. Então, podem ou devem, é taxativo ou exemplificativo. E como o controle externo não teve a oportunidade de se manifestar, de emendar, mas aí o novo conselheiro Dantas esclareceu que é oriundo do próprio controle externo, então o controle externo, acredito que já tem um entendimento dentro. Viu, conselheiro Brito? Mas eu acho que não impede de Vossa Excelência estar se oferecendo para ele estudar a matéria, para aprofundar mais. Eu entendo que, assim, a resolução já está aprovada, eu acho que ela tem que ser aprovada porque É urgente também. É urgente, mas eu acho que não impede do senhor fazer um estudo e trazer para a gente. Outra aqui, resolução, uma né? modificação na Outra resolução modificação. seria Isso, aprovada, exatamente. não concedido visto, e faria Um estudo nessa questão. Isso, aí apresenta aqui, a gente Apresenta verifica e altera, se for o caso. Só para fins de contribuição, e o conselheiro Dantas ele foi muito feliz na explicação dele, essa questão da prescrição é a questão de direito público e direito material. E a gente tem que ter muito cuidado quando for tratar disso, porque não existe possibilidade de ter várias interpretações de um marco interruptivo da prescrição. Por quê? Porque o direito prescricional, a questão da prescrição no direito, ela é objetiva, ela não pode ter caráter subjetivo. Então, após a leitura dos pontos trazidos pelo conselheiro, ficou muito claro. Ou seja, quanto mais marcos interruptivos, mais possibilidade de demanda judicial.
E quanto mais aberta e quanto mais abstrato o marcos interruptivo, mais ainda, quando Vossa Excelência colocou a questão de outros itens, na questão prescricional, eu não posso ter nenhum dispositivo que eu diria, do ponto de vista jurídico, dentro de um ponto de vista interpretativo, uma interpretação aberta. Até porque o Código de Processo Civil é muito específico nisso. Ele fecha, ele é cláusulas restritas. Então, a redação, né? Ela está boa, eu dei uma lida, a resolução apresentada pelo conselheiro Dantas está... Assim, é óbvio que o direito ele nunca se exaure. Cada vez que a gente vai estudando, vai procurando aperfeiçoá-lo e melhorá-lo. Mas eu acho que, para o momento, a resolução ela está muito boa para que a gente possa encaminhar a questão jurídica dentro dos processos. E, conselheira, eu não vou falar das comunicações, eu já pedi lá para que todos... Eu conversei com os assessores, nós vimos lá, tem vários que já vão essa semana para o seu gabinete. Então... Só, senhor presidente, para inserir mais luz, né, no último questionamento, quando eu falo que nós podem ficar aberto, devem fechar, o meu interesse não é abrir, falar para o novo, restringir, devem, cláusula, né? Sim, para taxativa e não exemplificativa e aberta, que dê margem a interpretações outras, porque aí nós não vamos unificar a interpretação. É esse ponto que eu acho que a gente deveria deixar mais claro, fechar e não abrir. Conselheiro Brito, conselheiro Dantas, quero só fazer uma colocação aqui com relação ao artigo 17, né? Na redação original diz assim: o disposto dessa resolução aplica-se somente aos processos nos quais não tenha ocorrido o trânsito em julgado até a data da publicação dessa norma. Só que agora já veio uma alteração, né? Até 2 anos pode retroagir, que eu acho que pode ser objeto, conselheiro Brito, se assim o senhor entender, de estudo também. Como ficam os processos que já estão em execução, que geralmente os processos de execução são são parcelados, débito tem que ressarcir, como é que a gente vai fazer? Os que já foi pago deixa, só a partir dos que não estão pagos? Isso é uma questão que nós suscitamos ontem, quando estava discutindo essa questão aí. Entendeu? Aí eu até fui buscar a resolução do TCU, eu digo, já vê o que o TCU está dizendo disso. E o TCU também faz essa colocação, só que no TCU... Com mais prazo, né? Com mais prazo. Por quê? Porque lá o prazo são 5 anos do recurso rescisório. O nosso são 2. Então, por isso que houve essa diferença de tempo. Mas eu acho que é uma coisa que a gente pode também ampliar, porque como é um instituto novo, suscita dúvida mesmo, né? Então, de acordo com o entendimento Só uma observação. Para finalizar a nossa discussão. Com relação a essa questão do trânsito em julgado, eu também pensei que poderia ser meio complicado para nós, mas só vai ocorrer essa situação em sede de recurso rescisório. Se não houver o recurso rescisório, não há nenhuma preocupação com isso, certo? Entendi. Então, esses processos são muito, muito raros hoje. Passando do prazo, não pode mais entrar. Acabou. A partir daqui, se tiver algum recurso rescisório alegando a prescrição, ou não alegando e a gente encontrar, porque é de ofício, a gente tem que declarar. E, finalmente, eu coloquei aí, os colegas devem ter visto, em recente decisão agora, no mês de julho, o Supremo, foi uma decisão monocrática, mas é uma decisão do Supremo, suspendeu um acordo do TCU que, por conta desse acordo, um candidato a prefeito estava inelegível. E qual foi a razão da suspensão da inelegibilidade dele? É que essa confusão de marcos interruptivos lá dentro do TCU. Lá no TCU, não era aqui nada com a gente. Só a guisa de ilustração, presidente. Então, encerrada a fase de discussão,
Então, com a anuência de todos os... Senhor presidente, antes de passar para as comunicações, é o seguinte, eu fui relatora... Peraí, eu tenho que terminar a votação desse sim, coisa aqui. já vai entendeu? votar. Eu achei Nós que já já tinha estava na votado. fase de votação e o Brito pediu, depois de votar, pediu Desculpa a aí, palavra. presidente. Eu entendi que entendeu? eu tinha concluído. Então, de acordo com a maioria, eu declaro aprovado o parecer do relator com a unanimidade e com a possibilidade do conselheiro Brito, que teve um voto divergente parcialmente, entendeu, de reabrir para estudo, para nova discussão sobre a resolução. Então, declaro aprovado pela maioria dos senhores presentes a resolução número 08/2024, TCE Pleno. Agora passamos a comunicações. Antes da comunicação, presidente, é o seguinte, eu fui relatora da resolução 06, que é sobre os procedimentos de avaliação de desempenho funcional. E houve um erro de digitação. No artigo 21, eu quero pedir autorização do Pleno para fazer essa errata. O artigo 21 diz assim, a COREC será composto por 3 membros de livre escolha do presidente, dentre os servidores de nível superior e nomeados por meio de portaria. E aí o item 1 é um representante coloquei um representante da Diretoria de Tecnologia da Informação, e, na verdade, não é. É do controle externo, Diretoria de Controle Externo. É só fazer essa alteração. Quero solicitar a autorização do plenário para fazer essa errata. Senhor vendo a conselheira Simone. Sim. Presidente, também uma comunicação. Não. Essa é questão de ordem da conselheira A Simone. autorização para fazer. Sim, é o controle interno, o que eu falei? Externo. Ai, desculpa, é controle interno, tá? Está só errado. Olha, já ia fazer outra errata, né? Está perguntando se o plenário concorda. Sim, concordo, sim. Conselheiro Brito, concorda com a questão de ordem da conselheira Simone? Silene. Conselheira Silene. É de sim, né? De sim. 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 Então, solicito que faça a correção. Exato. Continuamos a explicação. Conselheira Simone, para explicações pessoais. Comunicações, né? Comunicações. Senhor presidente, eu já havia disponibilizado ao senhor a minha minuta da resolução, que institui a política de acessibilidade e inclusão no âmbito do Tribunal de Contas, né? Eu ainda não disponibilizei para os demais colegas. Eu fui despachar com o senhor, junto com o conselheiro Bismarck, e eu quero disponibilizar essa minuta para vocês, para que a gente possa, de fato, instituir essa política dentro do tribunal, né? Vocês sabem que é uma realidade que eu vivo, né? Eu sou mãe do João Antônio, né, que tem paralisia cerebral, e a gente vê a necessidade. Foi feita uma pesquisa há uns 6 meses aqui dentro do tribunal, então nós identificamos um número significativo de pessoas com deficiências e pessoas que acompanham alguém com deficiência. Então, vou disponibilizar aos demais colegas também essa minuta, para que a gente possa discutir e também me colocar à disposição para que eu possa ser a relatora dessa resolução. Tu gostaria de ser a relatora? Gostaria. Se não tiver objeção de nenhum colega, então a senhora já está nomeada relatora, para se tiver fazer a relatoria dessa resolução, para que a gente possa trazer no plenário. Obrigada, presidente. Conselheiro Brito, comunicações. Sem comunicações, senhor presidente. Conselheira Silene. Sem comunicação, presidente. Conselheiro Dantas. Sem comunicações, presidente. Eu gostaria aqui nas comunicações, entendeu, de fazer hoje, que normalmente isso era uma coisa do Netão, que sempre fazia as comunicações da memória póstuma aqui, as coisas do falecimento do nosso querido amigo, companheiro, que foi meu, do Brito, colega de trabalho, foi vice-governador, doutor Ecide Moraes. Gostaria que a gente fizesse uma moção, encaminhasse uma moção de condolências à família através do Tribunal de Contas, entendeu? Pelo trabalho que ele desenvolveu, estou aqui no nosso estado, um grande profissional, um grande companheiro, e que teve uma vida
praticamente toda dedicada ao estado de Roraima. Tá? Era essa a observação. Paulo, gostaria de fazer o... Não só também registrar, pesar, o MPC fez até uma nota. O doutor Essi ajudou muito a MPC no início, conselhos, com a questão das normas, e na Assembleia ele teve um papel muito importante nesse período. E foi enviado, o MPC enviou para a família e emitiu a nota. E não havendo mais nada a tratar, são 7 para as 10 horas, declaro encerrada a presente sessão.